Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Renilson e hoje a gente vai dar início a mais um módulo da nossa disciplina, beleza? O módulo de interface e classe abstrata. Nesse sexto módulo, a gente vai dar ali uma introdução, um conceito básico sobre o que é herança, tá bom? Então a gente vai entender muito bem, basicamente, como é que funciona essa ideia, né? Esse conceito de herança. E aí nas próximas aulas a gente vai fazer os exercícios práticos. Beleza, então, continuando, a gente tem aqui uma moto e um carro, beleza? Se a gente fosse criar classes para essas entidades, como que seria? Aqui eu tenho o diagrama de classe da entidade motocicleta, tá? Então, nesse caso, ela teria transportar, uma funcionalidade que ela faz, soar alarme, buzinar e travar corrente. Se vocês olharem bem para o tipo de visibilidade que eu coloquei em cada atributo, aliás, em cada método, vocês vão lembrar que esse hashtag aqui, ele é o protegido, né? Esse menuzinho aqui, ele é o privado. Eu coloquei aqui mesmo só para vocês se acostumarem, tá? Com as nossas, né, essas características do diagrama de classe e lembrar vocês também de que é dessa forma que a gente utiliza esses recursos, né? Os recursos de encapsulamento, beleza? Então, a gente até agora já viu o conceito de abstração, viu o conceito de encapsulamento e agora hoje a gente vai ver o conceito de herança, beleza? Então tá, o método transportar ele é void, ele não retorna nada, ele só transporta ali a pessoa na moto e vai embora. Ele tem o soar alarme, então tem um tipo ali para soar alarme, né? Então ele retorna void também. Tem o buzinar, então ele tem ali uma forma de fazer a buzina, né, na moto. E ele retorna um booleano, por quê? Porque ele tem que retornar, né, se a moto ela está buzinando, sim ou não. Então se ela estiver buzinando, ele retorna um verdadeiro, caso contrário, ela retorna um falso. Então, e tem o último que é travar corrente, que é um void também, ele não retorna nada. Continuando então, se a gente fosse fazer uma classe para nossa entidade carro, como que seria? Tá, o nosso carro ele também consegue transportar assim como a moto, correto? Então tem aqui o nosso método transportar que retorna um void. Então, ou seja, não retorna nada. Tem também o método soar alarme, já que o carro também ele tem essa funcionalidade, né, de soar alarme. Tem também buzinar, então ele também consegue fazer essa funcionalidade, mas consegue fazer uma coisa que a moto não consegue, que é dar ré. Então, esse aqui seria um método específico para a nossa classe carro, tá? Então, tá aí. Tem todos esses métodos aí, tá tranquilo. Professor, por que eles não têm atributos? Aqui, eu utilizei as características mais básicas para a gente aprender o conceito de herança, tá? No conceito de herança, a gente não se importa muito com os atributos, tá? Claro que existe ali uma certa consideração, a gente vai ver isso nas aulas posteriores, tá bom? Mas aqui só para a gente entender mais ou menos como é que funciona nesse primeiro momento, eles não vão ter nenhum atributo, tá bom? Então, continuando. Vocês percebem aqui que existem métodos repetidos, né? Tanto na motocicleta como no carro. Isso aqui traz para a gente uma funcionalidade a mais dentro da programação orientada a objetos. Por quê? Porque ela permite que a gente crie o que a gente chama de interface, tá bom? Essa interface vai conter os métodos, certo? Que contém em ambas as classes, tá bom? O método transportar, soar alarme, buzinar, contém lá dentro de interface, tá bom? E aí a gente consegue interpretar isso dessa forma aqui, ó. Tá? A gente pode criar o diagrama de classe, tá bom? Dessa forma aqui, ó, usando essas linhas tracejadas e a seta apontando para a interface que a gente vai construir, né, que a gente construiu. E aí, basicamente, a gente diz que a motocicleta implementa automóvel, tá bom? Então, quando a gente cria uma interface, a gente tem que fazer essa atribuição, tá bom? Ou seja,
a classe motocicleta implementa automóvel, assim como o carro também, tá? O carro implementa automóvel. O que significa isso na programação orientada a objetos, professor? Basicamente, a gente está dizendo o seguinte, olha, todos esses métodos aqui que estão dentro da interface automóvel, eles vão ser implementados dentro da classe carro, beleza? Então, é como se eu pegasse todos esses métodos aqui, ó, e implementasse ele dessa forma aqui, tá bom? Mas, se a gente não tiver essa interface, a gente não torna o nosso código mais organizado, beleza, pessoal? E, além disso, a gente pode ter mais de um automóvel. A gente pode ter motocicleta, pode ter carro, pode ter quadriciclo, pode ter bicicleta, tá bom? Todos esses automóveis, eles fazem esses mesmos métodos, tá bom? Pode transportar, pode soar alarme, pode buzinar. Então, qualquer tipo de automóvel que eu crie, pode ser um quadriciclo, ele vai implementar essa interface aqui. Ah, professor, então o senhor está dizendo que quando a gente cria uma interface e a gente implementa essa interface dentro da nossa classe, é como se a gente criasse um contrato com essa interface. Então, a classe carro vai lá e diz o seguinte, olha, eu vou realizar um contrato com a interface automóvel de forma que tu me dê os seus métodos para mim. É basicamente isso que acontece na programação orientada a objetos. Então, olha só que massa. Aqui, dessa forma, a gente consegue tornar mais organizado o nosso código, tá bom? O nosso diagrama. Beleza, então a gente entendeu como é que funciona aqui a utilização de interface, beleza? Professor, a interface, ela é como se fosse um contrato mesmo? Sim. A gente realiza um contrato com a interface, de forma que os métodos dela vão para a nossa classe. Continuando, então, a gente tem aqui outro exemplo de motocicleta e carro que possui atributos, beleza? Então, olha só que massa. Nesse caso aqui eu tenho marca e aqui eu também tenho marca. Tenho ligado, também tenho ligado, tenho combustível e tenho bateria. Então, aqui a gente está simulando que o nosso carro ele funciona a bateria, tá bom? E aí ele vai receber uma quantidade X inteira de bateria, de 0 a 100%. Enquanto que na motocicleta é um combustível que ele vai receber de 0 a 100%, tá bom? Então, 0 seria vazio, 100% seria combustível cheio, tá bom? E aí tu percebes que aqui tem atributos repetidos também, né? Marca, ligado. Ou seja, se o carro estiver ligado, isso aqui recebe true. Se estiver desligado, recebe false. A marca é a marca do carro, né? E aqui é a marca da motocicleta. Mas ambos possuem a mesma ideia, né? Possuem o mesmo atributo. E aí, se vocês olharem também para cá, a gente também tem os métodos getters e setters que se repetem em um e outro, né? Ou seja, o método getMarca, o método getMarca, o método getLigado, sempre se repete, né? A gente pode simplificar todos esses códigos aqui, todos esses diagramas de classe, criando o que a gente chama de classe abstrata, tá bom? E a gente representa dessa forma aqui, ó. Não mais com as linhas tracejadas, mas agora com a linha cheia, né, pessoal? Então, a gente tem aqui a nossa classe automóvel, beleza? Quando a gente cria uma classe abstrata, a gente diz o seguinte, diz que a motocicleta estende automóvel. Então, basicamente, o que eu estou fazendo é estendendo a minha classe motocicleta para a minha classe automóvel. E aí, o que acontece? Os atributos e as características que estão dentro da classe automóvel vão ser herdadas, olha que massa, vão ser herdadas pela classe motocicleta, tá bom? Então, as características da classe automóvel, ou seja, as características da classe mãe, vão ser herdadas, vão ser transferidas, certo? Para a classe motocicleta, quando a gente cria uma extensão, quando a gente estende. Da mesma forma acontece com a classe carro, ó. A gente vai dizer que carro estende automóvel, tá? Quando a gente estiver fazendo os nossos programas, a gente vai ver como que faz isso direitinho, tá? Como que a gente estende uma classe lá na programação utilizando a linguagem Java. Então, nesse caso, a gente chama essa classe automóvel de classe mãe e essa daqui de classe filha, tá bom? Então,
dessa forma que a gente utiliza as funcionalidades, tá, de herança dentro da programação orientada a objetos, tá bom? E aí, de novo, os atributos marca e ligado vão ser herdados para a classe carro. Sempre que a gente criar um objeto da classe carro, a gente vai ter que dizer, né, ter que informar qual que é a marca do carro, qual que é, e se ele está ligado ou não. Beleza? Então, bacana. A gente tem aqui algo mais generalista, né? Tem uma classe mais generalista, que é a classe automóvel. Então, se a gente tiver outras classes, como a classe quadriciclo, a classe bicicleta, né? Eles também vão herdar as características da classe automóvel, tá bom? Então, assim, dessa forma, a gente consegue tornar o nosso código mais tranquilo, né? Mais organizado. E aí, basicamente, o que a gente fez aqui foi entender o conceito de herança. Beleza, pessoal? Então, olha só que massa. A gente tinha lá dois tipos de classes diferentes, né? A classe abstrata e a interface, certo? Tanto a interface como a classe abstrata, eu não consigo criar objetos dessa classe. Lembrando, a classe interface ela é sujeita a somente contratos de outras classes, que podem ser criados objetos. Então, posso criar um objeto da classe motocicleta? Posso. Posso criar um objeto da interface automóvel? Não posso, pois ela não é uma classe, não é um molde, tá, para a criação de objetos. Ah, professor, mas então na classe abstrata automóvel eu consigo criar objetos. Negativo. Você também não consegue criar objetos de uma classe abstrata. Então, se ela for uma classe abstrata, tu não consegue criar objetos. Então, eu não consigo criar objetos da classe automóvel. E assim a gente fecha entendendo o conceito de herança. Beleza, pessoal? Até mais!